Sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução de prova do vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O pessoal do Mato Grosso do Sul é o pessoal que mais me dá uma moralzinha aqui no canal, então eu nunca posso deixar de resolver uma provinha aí para eles, né? Mesmo porque as provas de lá são provas curtas, apesar de serem provas problemáticas, como a gente vai ver aqui no meio do caminho. Muito bem, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Tomanic, sou professor de Física e perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Nesse canal você vai encontrar conteúdo voltado para preparação para vestibulares e concursos, tá? Das áreas de Física, Matemática e Criminalística e Criminologia também, tá? Voltados a concursos da área de Segurança Pública, ok? Muito bem, convido você também a me seguir no meu Instagram, lá eu posto informações de concursos, vestibulares e muita besteira, tá? Besteira que eu falo assim, coisas para aliviar o estresse do dia a dia, ok? Muito bem, já falei demais, vamos começar aí com a nossa prova, tá? Como eu disse, a prova tem 5 questões, como sempre, só que esta prova tem uma surpresinha desagradável numa de suas questões, tá? A outra também é uma surpresinha, mas não chega a ser desagradável. É ruim, tá? Mas vamos lá, vamos ver a prova então. É o seguinte, uma das formas de facilitar o cuidado e a manutenção das piscinas é a utilização de um dispensador de cloro químico de piscina externa. Na imagem a seguir, ele tem uma massa total de 1,2 kg e um volume de 3 litros. Então você vê aí esse dispensador de cloro, né? Ele é o seguinte, ele parece um chapeuzinho. Cadê? Tem esse formato aqui, parece um chapeuzinho com a tampinha aqui, onde você coloca uma pastilha de cloro. E ele tem aqui uma cestinha, ele fica boiando na piscina e aquele cloro vai lentamente dissolvendo ali. Aí fala, sendo a aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, qual o valor da parte emersa? Tá? Emersa é a parte que não está dentro da água, a parte que está fora da água. Tá? Então, qual o valor da parte emersa? Então, esse dispensador de cloro está flutuando, uma partezinha dele dentro da água e outra parte fora da água. Tá? Ele quer saber o volume dessa parte aí. Então vamos lá, deixa eu trocar a cor da caneta para desenhar dois vetores aqui. O primeiro vetor é o peso. Por quê? Porque tudo aquilo que é matéria está sob efeito da gravidade da Terra sofre a ação da força peso. E o segundo é uma força chamada de empuxo, tá? Que ela é vertical para cima e equilibra o valor do peso quando você tem um corpo flutuando aí no líquido, igual esse dispensador de cloro flutuando na piscina. Certo? Existem situações que o empuxo é menor que o peso. Aí o objeto afunda até tocar a superfície do fundo lá seja da piscina, do oceano, etc. Mas toda vez que um objeto estiver flutuando, seja completamente imerso ou parcialmente imerso, o empuxo ele sempre vai ter o mesmo valor do peso, para que haja equilíbrio, é a primeira lei de Newton. Então vamos resolver aqui, né? O empuxo, então, ele tem o mesmo módulo do peso, tá? Como é que se calcula o empuxo? O empuxo é calculado pela densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. O que é volume deslocado? É essa parte aqui que está mergulhada, que está submersa. Para que essa parte aí esteja submersa, ela tem que tirar um líquido daquele lugar que ela ocupa. Então, ele desloca aquele volume. E quem é o peso? Bom, o peso é a massa vezes a gravidade. Felizmente aqui, né, a gente já sabe que essa gravidade dá para cancelar. É um fator comum aí nos dois membros da nossa expressão. Tá? Pois bem, densidade do líquido, 1 grama por centímetro cúbico. Não vamos usar isso aqui dessa forma. Por quê? Porque não está no sistema internacional. Ó, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. Tá? 1 grama por centímetro cúbico são 1000 quilogramas por metro cúbico. Esse é o fator de conversão de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Própria densidade da água. Então vamos colocar aqui, ó, 10 a 3. Volume deslocado é o que eu quero descobrir. Peso do objeto, 1,2 kg. Tá?
Então a gente vai ter que o nosso volume deslocado ele vai ser 1,2 dividido por 10 a 3. Isso é a mesma coisa de eu escrever 1,2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Pois bem, só que as respostas e o volume do negócio aqui, o volume total, são em litros. A gente vai ter que transformar isso para litro. Tá? Então a gente sabe o quê? Que 1 litro são 10 a menos 3 metros cúbicos. E a letra está horrorosa hoje. Não que ela tenha sido bonita algum dia, né? Mas hoje ela está pior. Ou se você quiser fazer o contrário, né? 10 a 3 litros é igual a 1 metro cúbico. Então aqui, né? Vou até mudar a cor para não ficar bagunçado ali. Certo? Eu sei que o meu volume deslocado é 1,2 vezes 10 a menos 3. Só que 10 a menos 3 é 1 litro. Então o meu volume deslocado é 1,2 litros. Aí você vai feliz e contente lá para a questão e marca a letra C. C de C errou. Tá? Por quê? Porque esse volume é o que está deslocado. Ele quer saber a parte emersa, a parte que está fora d'água. Então, o que está fora d'água são 3 litros menos 1,2, que é 1,8 litros. Resposta da letra B. B de beleza? Muito bem. Então, vamos à próxima questão, 37. 37 diz o seguinte: no laboratório de física da UFMS, o professor de práticas experimentais 1 está realizando um experimento para calcular o campo elétrico produzido por uma carga Q em um ponto P. Na situação inicial, o campo elétrico produzido tem intensidade E. Ao afastar a carga até o triplo da distância inicial do ponto P, o novo valor do campo passa a ser D. Muito bem, então olha lá. O campo elétrico ele é calculado pela seguinte equação: constante eletrostática, K0, vezes Q, que é a carga que dá origem ao campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Tem gente que chama de distância de R, eu chamo de D, tá? D de distância mesmo, ao quadrado. Então a gente percebe aqui que o nosso campo elétrico ele é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. O que quer dizer proporcional ao inverso da distância ao quadrado? Quer dizer que tudo que acontecer com a distância vai acontecer o inverso elevado ao quadrado com o campo elétrico. Tá? Tudo que acontecer com a distância vai acontecer o inverso elevado ao quadrado com o campo elétrico. Então eu falo o seguinte: ao afastar a carga até o triplo da distância inicial. Triplo da distância inicial significa que você vai pegar a distância e vai multiplicar por 3. Então você vai ter uma distância final que é 3 vezes a distância inicial. Então lembre-se, o que acontece com a distância, acontece o inverso ao quadrado com o campo elétrico. Qual que é o inverso, então, de você multiplicar? Então o campo elétrico final vai ser quem? Vai ser o inicial, que era E. O inverso de você multiplicar é dividir. Você multiplicou por 3. Então você vai dividir por 3 ao quadrado. Tá? Olha lá, é o inverso da distância ao quadrado. Certo? Então você vai ter E dividido por 9. Resposta da letra A. Beleza? Muito bem. A nossa surpresa desagradável, ela está aqui na questão 38. Tá? Mas antes da surpresa desagradável, eu gostaria de pedir a você para deixar a sua curtida nesse vídeo, certo? Para compartilhar com os seus colegas aí que estão na mesma luta aí que você para entrar no FMS, certo? E se inscrever no canal caso você não seja inscrito, você vai ser muito bem-vindo. Você fazendo isso me ajuda de duas formas. A primeira forma que você me ajuda é fazendo o YouTube perceber que o meu vídeo é um conteúdo que ele é útil, né? Ele ajuda as pessoas. E é isso que eu quero fazer com esse canal, né? Minha primeira intenção aqui é levar conteúdo aí de forma gratuita a pessoas que não podem pagar, porque eu já fui professor de cursinho durante muito tempo da minha vida, trabalhei nos cursinhos mais caros da cidade que eu morava, e eu via muita gente que tinha potencial de estar na faculdade, certo? E que não podia pagar o cursinho que eu trabalhava.
Então, com a tecnologia hoje em dia, felizmente eu consigo levar isso aí para qualquer pessoa que estiver interessada, de forma gratuita. Nesse canal tudo vai ser sempre gratuito. Aqui nunca vai ter conteúdo restrito, aqui nunca vai ter assinatura, aqui nunca vai ter área de membro, área VIP, etc. Tá? Eu vou ter cursos pagos futuramente, mas vai ser em outra plataforma, vão ser já em nível superior, não vão ser para o pessoal que está se preparando para vestibular, concurso, etc. E você fazendo isso, tá, você me ajuda na monetização do canal. Por quê? Eu quero monetizar esse canal? Porque eu e minha esposa nós temos um abrigo de animais abandonados. Muitas pessoas abandonam os animais. Eu vou falar sobre isso depois que acabar tudo, no final dessa resolução. Tem um vídeo aí que eu estou colocando no final todos os meus vídeos agora falando sobre isso. Tem a monetização desse canal, é uma forma de gerar receita para manutenção desse abrigo. O abrigo de animais dá muita despesa, tá? Porque você não é simplesmente chegar lá, pegar o cachorrinho que está abandonado na rua, colocar dentro da sua casa e não fazer mais nada. Quando você faz isso, você não está tirando aquele cachorrinho da rua, você está trazendo a rua para dentro da sua casa. Tá? Então, fazendo isso, você me ajuda a conseguir a monetização desse canal, que vai gerar recursos aí para compra de ração, medicamentos, despesas veterinárias, etc. Bom, agradeço vocês aí por terem me ouvido bastante falar isso, tá? Mas nós estamos com 17 animais atualmente, o número já foi maior. Infelizmente, faleceram alguns aí, porque a maioria dos animais nossos são idosos. Tá? Mas vamos para a questão 38. Vamos falar eu já falei de coisa boa, vamos falar de coisa triste agora, que é a questão 38. A questão 38 é uma questão que ela deveria ter sido anulada, tá? Outros professores aí do YouTube concordam comigo que ela deveria ter sido anulada. No site da organizadora do vestibular, se eu não me engano chama FAPEC, você entra lá nos editais, você vê uma infinidade de recursos contra a questão 38. Curiosamente, a FAPEC manteve a decisão de não anular essa questão. Essa questão está com gabarito letra D, tá, que é 27 graus Celsius. Vou até deixar o gabarito marcado aqui. Ó. Muito bem. Vamos ler isso aí. Uma piscina com as seguintes dimensões, 1,5 por 4 por 8 metros, está totalmente preenchida com água e com a lona térmica. E aí tudo bem. Devido às trocas de calor com o meio, o sistema de aquecimento da água com as placas solares tem eficiência de 0,1%. Certo? Ou seja, 0,1% da energia recebida é o que é usado efetivamente para aquecer a água. Se o sistema de absorção da radiação solar é composto por 5 placas, onde a dimensão de cada placa é 0,5 por 4, considerando ainda que a média da radiação solar incidente foi de 5 kWh por metro quadrado, o calor específico da água, 4 joules por grau Celsius, e a densidade da água de 1 grama por centímetro cúbico em 8 horas de funcionamento, a água da piscina sofreu uma variação de temperatura igual a quanto? Muito bem. Qual que é o nosso problema? Nosso problema está aqui na radiação solar incidente. Tá? Porque essa questão ela é dúbia. Certo? Eu consigo resolver, não porque eu sou inteligente, mas é porque eu sou professor de física há muito tempo, eu já sei exatamente o que eles queriam dizer aqui. Provavelmente foi um erro de digitação, tá? Foi um descuido, não sei. Eu sei que aqui está faltando uma coisa. Você tem uma radiação de 5 kWh por metro quadrado. Tá? Só que essa taxa de radiação é 5 kWh por metro quadrado durante quanto tempo? Foi durante as 8 horas? Então, durante as 8 horas, toda a radiação recebida foram esses 5 kWh por metro quadrado? Se você fizer com isso, não vai dar certo. Ah, foi a cada 1 hora. Se você fizer a cada 1 hora, também não vai dar certo. Geralmente, essas taxas de incidência de radiação solar, elas são por segundo. Tá? Então, a radiação solar incidente, vamos chamar ela aqui de I, ela teria que ser 5 kWh por metro quadrado por segundo. Então, tendo ali esse por segundo, você consegue, esse meu por segundo aqui parecendo um triângulo, parecendo um delta. Vou colocar um S por segundo. Pronto. Você colocando essa taxa aí por segundo, né?
aí sim você consegue. Cadê, gente? A caneta tá loucona. Você colocando essa taxa, ô caneta, você colocando essa taxa aqui por segundo, aí sim a questão funciona, a questão dá certo. Tá? Como eu disse para vocês, eu consigo fazer, outros professores de física conseguem fazer, porque nós temos experiência com essas questões de vestibular. A gente sabe essas grandezas, esses dados, como é que eles são colocados. Aí houve uma falha. Tá? Essa falha, eu não sei se foi por erro de digitação, se simplesmente esquecer e mandar assim para o digitador, sei lá, pode ter sido a questão feita correndo, não dá para saber. Tá? Infelizmente, eu resolvo provas aí da UFMS, se eu não me engano, no meu canal tem provas resolvidas desde 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23 com essa aí. Né? Sempre tem questão anulada. Eu acho que falta um pouquinho de cuidado, né, na revisão dessas questões. Não quero dizer que eu seja infalível. Eu sou muito falível, né? Tanto é que eu nunca me chamaram para uma banca dessas de vestibular. Mas eu teria um cuidadinho de dar uma lida na questão, dar uma conferida. Mesmo assim, a gente lendo e conferindo acontece, mas aqui tá demais, né? Então vamos lá. Então, se a gente fizer agora usando esses dados aí, vai dar certo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, crianças, é calcular a massa de água na piscina. Então, ó, o volume da piscina é 1,5 por 4 por 8. Isso aqui dá 48 metros cúbicos. Né? A gente já viu na questão lá do flutuador da piscina que 1 metro cúbico equivale a 10 a 3 litros. Né? E que 1 litro de água, né, você tem aí 1 quilograma. Então, se você tem a densidade da água, que até está aqui com grama, né? Você tem a densidade da água como 10 a 3 quilogramas por metro cúbico, quer dizer o quê? Que você tem 1.000 quilogramas a cada 1.000 litros. Né? Isso quer dizer, então, que 1 litro de água corresponde a uma massa de 1 quilograma. Certo? 1 litro de água, nessa situação aí, tem a massa de 1 quilograma. Esses 48 mil, esses 48 metros cúbicos, então, eles vão me dar uma massa 48 mil quilogramas, ou 48 toneladas de água. Né? Como aqui está em gramas, que a gente vai precisar disso aqui, ó, isso aqui são 48 milhões. Tá? Porque 1 quilograma tem 1.000 gramas. Seria 48 vezes 10 a 6 gramas. Então, esse é o primeiro cálculo brabo que a gente tem da massa. Agora a gente vai calcular a energia que a gente vai utilizar, o trabalho realizado. A gente tem uma eficiência, tá? Vou representar por N, essa eficiência é calculada como trabalho realizado, ou seja, a energia útil, né? Vamos colocar aqui o calor, a energia útil, dividido pela energia total. Repara que a eficiência é muito baixa. Tá? Então a gente vai ter que a nossa energia útil, vou chamar de EU, que vai ser o calor que vai ser absorvido, ele vai ser igual à energia total vezes o nossa eficiência. Deixa eu passar um tracinho aqui. A questão vai ter muito cálculo. Um pouco eu pauso o vídeo. Então vamos lá. O nosso calor, então, ele vai ser dado por... Qual que é a incidência? A incidência que a gente tem é 5 kWh por metro quadrado por segundo. Vão ser 5. Tá? Vai ser a incidência vezes a área da placa solar vezes o tempo. Certo? Aí sim. É 5 vezes a área da placa solar. São 5 placas. E meio por 4. Vão ser mais 5 vezes 0,5 vezes 4. Tá? Agora vem o tempo. O tempo é 8 horas. Só que a gente tem que transformar isso para segundos. Então vão ser 8 horas vezes 3.600 segundos. Certo? Isso aqui a gente vai achar tudo em quilowatts-hora. Bom?
Muito bem, deixa eu pegar minhas anotações. Bom, fui olhar minhas anotações ali, né? Que logicamente eu resolvo a prova antes de resolver para vocês. Esqueci de colocar aqui o eficiência, né? 0,1% aqui, ó. Então, vezes 0,1% dividido por 100. Então, isso aqui, até esse primeiro pedaço aqui, tá? Esse primeiro trecho vai dar 1.440.000. Como eu disse, eu já fiz isso aí, né? É 1,44 vezes 10 a 6. Só que agora você tem que fazer o 0,1%. Então você vai multiplicar por 10 a menos 1, dividir por 10 a 2. É a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Então isso aqui vai dar 1,44 vezes 10 a 3 quilowatts-hora. Por quê? Porque é a unidade que a gente estava usando aqui, ó, quilowatt-hora. Está até aqui na incidência, 5 kWh. Nós vamos trabalhar com esse valor? Não. Nós vamos ter que transformar isso aí para joules. Por quê? Porque o nosso calor específico está 4 joules por grama. Já transformamos a massa para grama. Vou ter que transformar agora esse valor de energia para joules. Para transformar para joules, a gente vai lembrar que cada 1 joule, ou melhor, desculpa, cada 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a 6 joules, tá? Então o nosso Q aqui, esse valor provavelmente deve ter vindo em alguma tabela da prova aí, alguma coisa assim. Ou então você ia ter que fazer essa transformação na unha, né? Lembrando que quilo é 1000, o watt é joule por segundo, né? Então seria 1000 vezes 1 joule por segundo vezes 3.600 segundos. Ficaria isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra fazer isso. Seria aqui, ó. 1 kWh seria 1 vezes 1000 do quilo, vezes 1 joule por segundo, vezes 3.600 segundos da hora. Tá? Isso aí daria o 3,6 vezes 10 a 6 joules. Então você vai ter 1,44 vezes 10 a 3 vezes 3,6 vezes 10 a 6 joules. Aí você teria, eu já anotei aqui, 5,184 vezes 10 a 9 joules. Esse é o valor de calor que você usaria para sua piscina aí, ok? Eu vou dar uma pausada aqui para apagar a tela, apagar essas anotações da tela, deixar os valores no cantinho e a gente termina a questão agora para dar a letra D, tá? Beleza, já apaguei minha tela aqui. Agora vamos usar a equação do calor sensível, já que ele está tratando de uma variação de temperatura. Então seria Q, toda vez que eu volto aqui, ele volta fazendo essa palhaçada. MC delta T, que a gente quer saber a variação de temperatura. Então fica 5,184 vezes 10 a 9, que é igual a 48 vezes 10 a 6, vezes 4, vezes ΔT. Muito bem. Isolando ΔT, a gente vai ter 5,184 vezes 10 a 9, dividido por 48 vezes 4, quanto que é? O dobro de 196. O dobro de 96 é 192. 192 vezes 10 a 6. Tá? Então aqui a gente pode dar uma leve simplificada. Aqui fica 10 a 3. Simplificar de cor diferente para não ficar bagunçado. Lá o 10 a 6 desaparece, aqui fica 10 a 3. Aí no final das contas, o nosso ΔT, ele fica 5,184 vezes 10 a 3 é 5.184. Dividido por 192. Isto vai dar 27 graus Celsius, que é a resposta da letra D. Tá? Muito bem. Aí eu te pergunto, você seria capaz de fazer essa questão?
durante o seu vestibular? Eu sou professor de física, eu não seria capaz. Vejo o tanto de cálculo que ela envolve. Você ainda teria que ter a sacada de entender que aquela incidência é por segundo, não é? Pois é. Então, tá? Eu prefiro aí não considerar essa questão como válida. A PEC, ela não acatou os recursos aí, tem outros professores aí no YouTube que eu sigo que concordam comigo e eu concordo com eles. Né? A gente, sinceramente, não consegue entender o porquê disso. Vamos à penúltima questão 39. Tá? Penúltima questão faz o seguinte. Franz faz entregas com sua van em toda a região sul do estado do Mato Grosso do Sul. Em uma dessas viagens para entregas, ele mantinha uma velocidade média de 17,5 metros por segundo, trafegando pela BR-163 sentido norte, quando às 13h27 avistou uma placa de trânsito escrito Juti a 84 km de distância. Considerando que ele manteve a média de velocidade, porém teve que parar por 26 minutos para trocar um pneu furado, é correto afirmar que o tempo que ele levou e o horário de chegada a Juti foram respectivamente tanto. Bom, você percebe aqui que a distância de Juti está a 84 km e a velocidade média é 17 metros por segundo. O que é mais viável agora? Transformar a velocidade ou transformar a distância? Transformar a distância é muito mais fácil, porque basta multiplicar por 1000. Vai dar 84 mil metros. Porém, os cálculos que vêm depois vão ser nojentos. Então, eu aconselho a vocês transformarem a velocidade. A velocidade é 17,5 metros por segundo. Se você quiser transformar para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Tem uma aula no meu canal aí de unidades de medida que fala sobre isso aí. Isso vai dar 63 km por hora. Tá? Muito bem. A distância deixa 84 km. Aí a gente vai pegar a fórmula da velocidade média, então. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então vai ser 63 igual a 84 dividido por t. De maneira que t vai ser igual a 84 dividido por 63. Ai meu Deus, essa conta é uma conta muito tosca, muito ridícula, muito não sei o quê. Sim, ela é horrorosa. Só que esses dois números são divisíveis ao mesmo tempo por 3 e por 7. Tá? 84 dividido por 7 dá 12, 63 dividido por 3 dá 21. Tá? Se você dividir ambas por 21, olha que interessante. Né? Vou dividir aqui por 21, vou dividir aqui por 21. Se ambas são divisíveis por 7 e 3 ao mesmo tempo, são divisíveis por 7 vezes 3. Isso vai me dar 4/3 da hora. O que são 4/3 da hora? É 1 hora mais 1/3 da hora. 3/3, que é 1, mais 1/3. Ou, o que é 1/3 de hora? Bom, 1/3 de hora é 1 hora e 20 minutos. Tá? Beleza. Felizmente não tem essa alternativa na resposta, porque doidão ia ficar tentado a marcar essa alternativa aí. Você tem que lembrar que o caminhão que aconteceu lá furou o pneu e ele ficou 26 minutos parado. Então a gente vai ter que pegar aquele horário de 13h47 e somar mais 1 hora e 20 e mais 26 minutos. Então ele saiu 13h27. Ele gastou 26 minutos, ele andou, né? 1 hora e 20. 1 hora e 20 foi andando. E mais 26 minutos. Olha lá. 7 0 e 6 dá 13. Sobe 1 para cá. 1 e 2, 3. 3 e 2, 5. 5 e 2, 7. 13 e 14. Ele chegou então lá às 14h73. Não existe isso no relógio. Tá? O que acontece? 73, você vai tirar 60 minutos. Tá? E esses 60 minutos vão ser promovidos a 1 hora. Bom? Muito bem.
Então você vai ter lá 15 horas e 13 minutos. Beleza, 15 e 13, resposta da letra D. Aí você vai falar, mas aí não está falando que foi 1 hora e 43 minutos. Aí está falando que foi 106 minutos. Né? É... É... Peraí, acho que eu fiz uma conta errada aqui. Não, fiz conta errada, não. Eu que estou interpretando aqui. Tá? O tempo que ele levou para chegar até Juti, né? O tempo que ele levou para chegar até Juti foi 1 hora e 20 rodando, 26 parado. Aqui dá 1 hora e 46 minutos. Aqui são 60 minutos, mais. Então. Voltei, escrevi demais lá, o PowerPoint ficou magoado. Então aqui vão ser. Vou apagar aqui, né? Ô, PowerPoint, não dá raiva, não. Aqui, ó. 1 hora e 46 minutos. Vão ser 60 minutos de 1 hora, mais 46, que é igual a 106 minutos, tá? Resposta da letra D. Bom, a última questão, a 40, ela foi oficialmente anulada, tá? E essa questão aqui, ela tem nem resposta para ela disponível aí. Tem nenhuma das respostas aí. O enunciado tá bonito, dá para fazer ela tranquilamente, tá? Vou até fazer para vocês, certo? Só que tem umas incoerências aqui muito grandes, sabe? Então pega aí, por exemplo, as alternativas B e D. Tá dando 2,75 vezes 10 a menos 18 elétrons, tá? Vou explicar por quê. Ao fazer um experimento sobre corrente elétrica, o professor X, deve ser aqui dos X-Men, professor X, demonstrou graficamente que a intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico é variável e se modifica ao longo do tempo. Analisando o gráfico que se segue e sendo o módulo da carga alimentar 1,6 vezes 10 a menos 19, assinale qual é o número de elétrons que atravessam a secção do condutor durante o tempo descrito. Tá? Bom, o gráfico aí está pequeno até para mim, aqui que estou vendo a tela do computador. Então, sugiro a você que faça o download da prova, caso não tenha feito. O link da prova está aí na descrição do vídeo, tá? Esse link você pode clicar sem medo, que ele leva direto para o site da UFMS. Tá? Ele não é servidor meu nem de ninguém, não. Bom, essa questão dá para fazer sossegadamente. Quando você tem uma corrente variável, basta você calcular a área do gráfico. Você pode dividir esse gráfico em vários triângulos, você pode dividir em quadrados. Como eu sou muito preguiçoso, eu vou dividir em 2 trapézios. Tá? Vai ter aqui um trapézio azulzinho com a base vermelha. Vou até colocar uma base azul. E a gente vai ter aqui o trapézio vermelho. Se a gente calcular a área desses 2 trapézios, a gente vai ter a quantidade de carga que passou pelo condutor. Com a quantidade de carga, a gente acha a quantidade de elétrons. Tá? Já está em vermelho, né? Então deixa. Então vamos lá. Primeiro, começando pelo trapézio número 1. A área do trapézio, que vai ser a carga, maior de Q1, ela é dada pela base maior. A base maior aqui desse trapézio azul vai de B até aqui. Tá? Então ela vai de 3 a 9, ela vale 6. Mais a base menor, que vai de C a D. 6 a 8, ela vale 2. Vezes a altura. A altura é esse pedacinho aqui, ó. Ela vai de 60 a 80, então ela vale 20. Só que são 20 miliamperes. Então é 20 vezes 10 a menos 3. Tá? Mais uma vez, no meu vídeo lá de unidades de medida, eu explico esses prefixos mili, micro, etc. Tudo isso aí dividido por 2. Então o meu Q1, ele vai ser 6 mais 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 20 é 80. 80 vezes 10 a menos 3 coulombs. Tá? Foi isso que eu achei na minha primeira continha aqui. Foi. Agora eu vou calcular a carga Q2, que era Q1, tá? Vou calcular a carga Q2. A carga Q2 é o mesmo raciocínio, mesma fórmula do trapézio. Base maior mais base menor.
vezes a altura dividido por 2. Base maior vai de 0 até 12. É 12. Ó, 0 até 12, vai de A a E. A base menor do trapézio vermelho é a base maior do trapézio azul. Ela vale 6. Agora, ó, a altura dele, 60. 60 vezes 10 a menos 3. Isso aí dividido por 2. Então, o meu Q2 vai dar 12 mais 6, 18. 18 por 2 que está lá embaixo, 9. 9 vezes 60, 540. Vezes 10 a menos 3 coulomb. A minha carga total ela vai ser Q1 mais Q2. Então vai ser 620 vezes 10 a menos 3 coulomb. Com essa carga, a gente aplicaria agora aquela primeira formulinha que vocês aprendem de eletricidade. E é igual a N vezes E. Está debaixo da minha cara? Não. Olha lá, 620 vezes 10 a menos 3 é igual a N vezes 3,6 vezes 10 a 19. Tá? N então seria 620 vezes 10 a menos 3 dividido por 3,6 vezes 10 a 19. Eu já fiz essa continha. Tá? Ela dá 3,875 vezes 10 a 14 elétrons. Então seria esse número aqui, ó, 3,875 mais 11 zeros. Se eu não faltou nenhum, seria esse número aí, ó. Tá? Pois bem, repare que nas alternativas não tem essa resposta. Tem essa resposta em lugar nenhum. Tá? Você pode fazer essa questão várias e várias vezes, você só vai encontrar um valor disponível aí se tiver errado. E para piorar, a letra B e a letra D estão com expoentes negativos. Quer dizer que seriam números menores que 1. Tá? Carga elétrica, a quantidade de elétrons, o N lá, o número de elétrons, o menor valor que pode assumir é 1. E sempre números inteiros. Tá? Não existe um elétron e meio. Um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, bilhões de elétrons, não sei quantos trilhões de elétrons, etc. Mas não existem números fracionários e não existem números fracionários, não, perdão. Não existem números com casas decimais, tá? Fracionários, né? E não existem números menores que 1. Também não existem números negativos. Esse N aqui, ele obrigatoriamente tem que pertencer ao conjunto dos naturais. Pode ser 0? Pode, você não vai ter carga nenhuma. Beleza? Essa questão aí ela foi oficialmente anulada, tá? Como eu disse para vocês. Bom, a questão 38 é que era a surpresa desagradável que eu falei para vocês, que não consigo entender por que não foi anulado, tá? Foi má vontade, porque, como eu falei, eu faria essa questão, tanto faria que fiz, mas eu acho que no ambiente de prova, que você está sob pressão, eu acho que não foi legal eles terem deixado essa questão sem anular, tá? Bom, para encerrar, eu agradeço a todos vocês que viram meu vídeo, eu agradeço muito vocês do Mato Grosso do Sul, aí como eu digo, vocês sempre são as pessoas que dão mais moral aqui no meu canal, que está longe para danar, em Minas Gerais, tá? Eu sempre vejo um ônibus que passa aqui de Belo Horizonte para Campo Grande, eu falo com minha esposa, um dia eu vou pegar esse ônibus de Campo Grande só para ir lá conhecer o FMS, né? Porque é o pessoal que dá mais views no canal. Apesar do meu canal ter poucos views, né, o pessoal do Mato Grosso é sempre quem me dá mais moral aí. Bom, vocês têm aí meu Instagram, tá? Vocês podem me adicionar, quiserem conversar comigo por lá, trocar uma ideia. Bom, eu estou começando aí um esquema de lives, tá? Vou fazer lives de física aí periodicamente, a intenção é fazer uma vez por semana. Essas lives inicialmente serão no Zoom, tá? Vão ser sempre gratuitas e abertas. Não vai ter venda de nada na minha live, tá? Vou deixar o link aí se você quiser participar da live. Tem um grupo no WhatsApp onde eu divulgo, né? Vou deixar o link do grupo do WhatsApp na descrição também. Bom, mais uma vez peço aí para vocês a sua curtida, seu compartilhamento.
tá? Sua inscrição no canal, se você não for inscrito. Agradeço muito por vocês estarem aqui. Conto com a ajuda de vocês para espalhar esse conteúdo aí para todo lado. Bom, infelizmente, como eu disse, os cursinhos são caros. A gente sabe que a qualidade da educação no nosso país, até pagando, ela não é grande coisa. E eu gosto muito de ser professor, é o que eu mais gosto de fazer. É a única coisa que eu sei fazer, inclusive, tá? E peço aí para vocês me ajudarem nessa caminhada. Bom, então, muito obrigado. O vídeo que vem depois aí é um vídeo mostrando aí as coisinhas do nosso abrigo animal, aí contando a historinha de alguns dos nossos bichinhos. Se você quiser ver, vai ser muito bem-vindo também. Um abraço e muito obrigado por tudo. Eu espero que esse canal esteja te ajudando. Essa é a função principal dele, tá? Levar material gratuito, livre, aberto a todos aqueles que precisam aí de um preparo para o vestibular, para um concurso público. Só que ele também tem uma outra função. A outra função dele é tentar conseguir monetização para a manutenção de um pequeno abrigo de animais que eu e minha esposa mantemos na cidade de Betim, tá? Esse nosso abrigo de animais, ele se chama Au Miau, tá? Porque ele é um abrigo para cachorros e gatos. Nós contamos atualmente com 17 animais, já foram mais, infelizmente alguns faleceram, né? A maior parte deles já por idade avançada, certo? E atualmente a gente tem uma despesa bem grande com esses animais, né? Aqui vocês estão vendo a minha esposa com alguns dos nossos cachorros que a gente cuida aqui. Se você reparar bem nessa foto, você vai ver que tem cachorro de raça aí. Cachorros de raça também são abandonados. Esse que está no colo dela, por exemplo, é o Boris. Ele é um American Bully. Eu não sei quanto custa, mas eu sei que é muito caro. Não é um filhote desse cachorro. Ele foi abandonado por ser idoso. Está com vários problemas nas articulações e problemas de pele. Então os animais são abandonados na maioria das vezes porque são idosos ou porque estão doentes. Os animais todos que a gente mantém aqui, eles passaram por uma história de sofrimento bem grande, tá? A gente vê, por exemplo, aqui nessa foto o Bigode, que foi o último gato que chegou aqui no abrigo. O Bigode chegou quase morto, ele estava com obstrução urinária e foi colocado na rua, porque não quiseram pagar o veterinário para ele, que não ficou barato. A despesa de veterinário do Bigode ficou em 7 mil reais. Ele teve que passar por um veterinário especialista. Ele estava assim, a ponto de morrer, ele não conseguia urinar, né? A gente tem aqui, por exemplo, também uma radiografia de um outro gato nosso, que chegou aqui acidentado, também ficou bem caro. Esse aí ficou, acho que se eu não me engano, 4 ou 5 mil reais para que ele recuperasse, tá? E geralmente quando acontece isso, as pessoas não querem, não podem pagar o veterinário, apesar que existe em alguns lugares veterinário gratuito, igual Belo Horizonte, Betim também tem, né? Aí está até aparecendo aqui na minha frente a fotinho dele, ó. Vou sair daqui, né? Mas agora já apareceu, agora deixa, tá? E a gente tem também situações de animais que chegam aqui atropelados, igual a Belinha. Né? A Belinha, ela estava naquela primeira foto lá da minha esposa, né? Ela foi atropelada, aqui vocês estão vendo que a pessoa que socorreu colocou uma máscara cirúrgica na perninha dela, né? E aqui você vê ela no mesmo dia aí, ó, já com a patinha enfaixada e parece até que ela tá rindo, né? Ela tem essa carinha de que tá sempre rindo. Pois bem, manter o abrigo de animais é caro por quê? Não basta só você tirar o animal da rua, colocar dentro de casa e não tratar dele. Isso aí é o que eu falo de não resgatar o animal. Isso é o que eu chamo de trazer a rua para dentro de casa. Ele vai continuar sofrendo aqui. Ele precisa de alimentação, ele precisa de higiene, ele precisa de cuidado médico, ele precisa de carinho. Carinho pelo menos é de graça. Mas as nossas despesas de ração, né, elas giram em torno aí de 2 mil reais por mês. Nós temos que trabalhar também o controle de pulgas, o remédio de pulga é muito caro, fica também em 800 reais por mês, fora as despesas veterinárias e outras despesas que a gente tem de emergência com eles. Tá? E, como eu disse, todos eles chegaram aqui com uma história de sofrimento bem grande. Aqui vocês vê, por exemplo, o Zeus, que é um pitbull. Pitbull. Esse não foi abandonado, a história dele é mais triste ainda, vocês vão saber dela daqui a pouco. Que ele chegou aqui com anemia, tá? Ele chegou com muitos vermes, também aí nesse dia ele estava quase morrendo, tadinho. Só que felizmente nós conseguimos recuperar ele. O Zeus é um cachorrinho que ele veio de um sofrimento muito grande. O Zeus, ele sofreu um acidente. Ele, o irmãozinho dele e a família dele, tá? Olha aí a foto dele sendo resgatados pelo corpo de bombeiro, né? Como eu disse para vocês, eu sou perito criminal e trabalhei na ocorrência que esses dois cachorrinhos foram resgatados. Olha lá de onde eles saíram. Saíram de dentro desse carro que, felizmente, a família que cuidava deles faleceu. Eles foram levados para a delegacia comigo, né? Ficamos lá esperando 3 dias que os familiares aparecessem para
para socorrer, buscar os animaizinhos, né? Não foram. E essa ocorrência foi uma ocorrência bem trash, envolveu até o uso de helicóptero. Não para resgatar os cachorros, né? Mas para tentar resgatar as vítimas do acidente. Então, se de alguma forma o meu conteúdo tem te ajudado, eu peço agora que você me ajude. Tá? Me ajude como? Compartilhando o vídeo, curtindo, né? Criando engajamento no canal. E se você puder, eu vou pedir doações também para o nosso abrigo. Tá? As doações podem ser feitas pelo Pix, que eu vou deixar aí nesse e-mail, albialbetim@gmail.com. Independente de você poder doar, você querer doar ou não, você sempre vai ser muito bem-vindo aqui nesse canal. Tá? As coisas não são condicionadas a você fazer uma doação. Eu estou aproveitando de um espaço que eu acho que pode ajudar, né, na manutenção desse abrigo, ok? E o que eu peço principalmente a você, se você não puder me ajudar, ajude um animal de rua, né? Cuide dele, não maltrate. Se você tiver um animal, não abandone. Eles sofrem muito com abandono. Tá? Você pode pensar que não, você fala, eu vou deixar na rua, alguém vai pegar ele. Muitas vezes não pegam, tá? Muitas vezes o animal morre. Ele passa fome, frio, sede, medo, ele é agredido, tá? Tem muita gente ruim por aí. E se você quiser ter um animalzinho, né, eu peço a você que considere a opção de você adotar, ao invés de comprar. Se você, na sua cidade, provavelmente deve haver abrigos de animais, tá? E esses abrigos geralmente têm filhotinhos para adoção. Aqui em casa não tem nenhum filhote, todos eles já são idosos, como eu disse para você. Aqui é um abrigo de animais velhinhos, tá? Mas eu peço a você que, se você puder ajudar, né, o nosso abrigo, eu vou ficar muito agradecido. Né? Se você não puder ajudar, eu agradeço por você estar participando do canal, você também está ajudando, certo? E como eu disse, combata o abandono de animais na sua cidade, tá bom? Muito obrigado por você ter visto isso até aqui, um grande abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos do canal, ok? Um abraço!